Eu sou o pastor Diego Ferraz, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 13, do versículo 18 até o versículo 23. Nesse vídeo, Jesus vai explicar sobre a parábola do semeador, aquilo que nós comentamos no vídeo anterior, que o próprio Jesus falou sobre a parábola do semeador, mas no vídeo anterior ele não explicou, mas agora o próprio Jesus vai trazer a explicação da parábola do semeador. Vamos lá? Vamos acompanhar aqui e aprender um pouco mais do que Jesus nos ensina. Olha o versículo 18. Ouça, portanto, o que significa a parábola do semeador. Isso aqui foi o próprio Jesus falando. Olha o versículo 19. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Lembra que Jesus ele fala da parábola do semeador e fala que o semeador saiu e algumas sementes caiu no meio do caminho. E esta que caiu no meio do caminho simboliza a quem? Aí ele diz aí no versículo 19, a todos os que ouvem a palavra. Então, as pessoas até ouviram a palavra do reino. Mas aconteceu o quê? Não compreenderam, não compreendem. Vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado. Então essa pessoa, ela até ouve a palavra de Deus, até a palavra do reino, mas não compreende. E não compreendendo, ela não vai se converter, ela não vai mudar nada para ela, porque ela até ouviu, mas não compreendeu. E como colocar em prática aquilo que não entendeu? Olha o versículo 20, Jesus continua. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Então essa pessoa até ouviu, provavelmente até que meio que entendeu ali, que a primeira ela não entendeu, mas essa segunda, que é o que? O solo rochoso, ele entendeu. Então ele entendeu e recebeu com o quê? Com alegria. E o próximo versículo vai mostrar, mas ele não tem raiz em si mesmo. Sendo de pouca duração, quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Observa que quando Jesus fala, olha o versículo 20 e o 21, que fala, o que foi semeado no solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Ele recebeu, ele entendeu, recebeu, provavelmente a vida dessa pessoa começa a acontecer uma mudança, só que a Bíblia vai mostrar no versículo 21, mas ele não tem raiz em si mesmo, não tem raiz o quê? Está até começando a crescer ali para cima um pouquinho, mas não tem raiz, não tem o quê? O alicerce da palavra, realmente firmado em Deus. Aí vai dizer que sendo de pouca duração, quando chega a angústia ou a perseguição, mas essa angústia e a perseguição vai mostrar o quê? Por causa da palavra, logo se escandaliza. Então essa pessoa que até se anima no início, mas por causa da palavra, a vida dela, né, a vida dessa pessoa acaba mudando e encontra dificuldade, mas a pessoa começou a mudar de vida, mas agora ela começa a encontrar dificuldade, por quê? Por causa dessa mudança que ela fez. A mudança para agradar a Deus. E é por causa dessa mudança, as dificuldades começam a aparecer. Então ela resolve não continuar com Cristo. Por que ela resolve não continuar com Cristo? Porque a mudança de vida dela começa a encontrar dificuldade em alguma área, em alguma coisa, por causa da mudança. Então ela resolve abandonar Cristo. E o versículo 22 vai mostrar. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações desse mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Então, a semente que cai no meio dos espinhos é aquela pessoa que ouve a palavra, começa a buscar o Senhor, só que a própria Bíblia vai mostrar o quê? E porém as preocupações desse mundo. Então a pessoa começa a ter várias preocupações e vai dizer assim, não só as preocupações, são o que? A fascinação das riquezas. Lembra que a Bíblia fala que o dinheiro não é o pecado, mas é o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males. Então, é amor ao dinheiro, quando nós fazemos o dinheiro, as riquezas como nosso Deus. A Bíblia mesmo mostra que nós não devemos servir a dois senhores, a Cristo e a Mamon. Mamon é o que? É conhecido como Deus das riquezas. Então, a semente que caiu no meio dos espinhos é aquela pessoa que ouviu, entendeu,
começou a mudar de vida, mas o que? As preocupações e as fascinações das riquezas sufocam a palavra e acaba fazendo o que? Não vai gerar fruto, porque acaba sendo infrutífera e acaba morrendo. E o 23, ele vai finalizar aí essa parte da explicação da parábola do semeador, e no 23 ele diz: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Observa que ele é bem claro, ó. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve, então tem que ouvir a palavra, e compreende o que? Tem o entendimento do que realmente significa a palavra do reino, e sabendo o que significa, vai colocar o que em prática. E colocando em prática, acontece o que? Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. E nesse momento a gente vê que Jesus fez toda a explicação aí da parábola do semeador. Só lembrando, ele explicou para quem? Para os discípulos. A multidão ali não entendia e ficou até sem entender. E Deus mostra, né, Jesus mostra, né, para os discípulos e nos mostra também que a semente é o que? A palavra do reino. Ele é o semeador que vem trazendo a palavra do reino. Alguns escutaram a palavra, né, alguns nem compreenderam, então não compreendendo não tem como botar em prática. Mas alguns entenderam, até começaram a mudar de vida, mas nessa etapa de mudança de vida, o que é que aconteceu? Começaram a vir as dificuldades por causa dessa mudança. E quando começa a vir essa dificuldade, a pessoa fala assim: ah, estou sentindo dificuldade porque agora eu sou crente. Talvez você conhece alguém que já falou assim: rapaz, quando eu comecei a ser crente, minha vida ficou difícil, viu? Ah, ficou muito difícil, sabe de um, acho melhor eu sair da igreja, acho melhor eu parar de buscar a Deus, porque minha vida foi pior, foi mais difícil, por causa da mudança, claro, né, que ele começou a fazer. Então o que acontece? Ele pega e abandona os caminhos de Deus por causa disso. Mas também tem aquele outro, né, que caiu no meio dos espinhos, que é o quê? Aquela pessoa que começa a buscar a Deus, só que as preocupações e a fascinação pelas riquezas, né, as coisas do mundo, acaba o quê? Sufocando, como aquela planta que vai crescendo e os espinhos, se não limpar os espinhos, não tirar as preocupações, não tirar essas fascinações assim pelas riquezas, acontece o quê? Como os espinhos acabam sufocando a planta e ela não consegue ter a boa respiração e não consegue também receber o sol e acaba o quê? Sufocando e a planta morre. E também é aquele que escuta a palavra de Deus, só que não busca a Deus em primeiro lugar e deixa essas coisas tomar o lugar de Deus. Só que aí vem depois a parte o que? Daqueles que realmente aceita a palavra, escuta, entende, compreende, deixa descer para o coração e coloca em prática. Esse é comparado o quê? A boa terra, que com coração, não um coração endurecido, né? Mas um coração aberto para a palavra, a semente é semeada e diz o quê? Que ela vai dar fruto e vai dar 100, a 60 e a 30 por 1. Imagine, dar 100 frutos por causa de uma semente. Assim é comparado àquele que escuta e coloca em prática, que quer buscar a Deus. Tá bom aí? Te aguardo no próximo vídeo. Esse capítulo não acabou aqui e os vídeos também não. Então, se você conhece alguém que quer aprender da palavra de Deus, tem dificuldade na sua leitura diária, não consegue entender. Eu conheço pessoas que falam: pastor, eu leio a Bíblia, mas não consigo entender nada. Manda esses vídeos para essa pessoa e manda um áudio. Olha, são vídeos explicando versículo por versículo para você compreender um pouco mais, ter um pouco mais de facilidade aí na sua caminhada com Cristo. E só lembrando, chegou até aqui, não é inscrito no canal? Entra aqui, se inscreve no canal, ative o sininho como todos, para toda vez que sair vídeo, nós vamos estar te lembrando. E aqui tá as playlists, os outros vídeos de estudo vai estar aparecendo aqui, tá bom? Deus abençoe, te aguardo no próximo vídeo.